O princípio das dores, entendendo a tribulação bíblica. O período do princípio das dores é um precursor crucial da grande tribulação, conforme descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 4 a 8. Embora esses tempos sejam marcados por sinais como guerras, pestilências e terremotos, eles ainda não representam o fim definitivo. Essa é uma época de intensificação dos sinais, requerendo discernimento e preparo espiritual dos fiéis. Diferença entre tribulação e a grande tribulação. Tribulação, período de angústia e sofrimento, que precede a grande tribulação, marcado pelo aumento de eventos como guerra, doenças e catástrofes naturais. É o que está acontecendo hoje, né, meus irmãos? Nós estamos aí vendo guerra, nós estamos vendo aí doenças e catástrofes naturais. Então, isso aí é a tribulação. Agora, a grande tribulação. A grande tribulação é o período de intensa perseguição e julgamento divino, especificamente voltado para a purificação de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Diferenças essenciais. Enquanto a tribulação é um período de preparação e advertência, a grande tribulação representa um momento de intenso juízo e purificação com consequência eterna para Israel. A promessa do arrebatamento. Promessa para Israel. Israel tem promessas específicas relacionadas à grande tribulação e ao retorno do Messias para estabelecer o seu reino da terra. Então aqui eu falo. Então Deus tem algo para o povo de Israel, que é o povo de Deus, né? Quando busca lá no Antigo Testamento, né? Então Israel ali, através de Jacó e seus 12 filhos, né? As 12 tribos. Então ali, então Deus tem uma promessa aí para aquele povo aí, Abraão, Isaac e Jacó, né? E as 12 tribos. Então tem uma promessa aí muito grande aí que nós não sabemos. Então somente Deus sabe. E a promessa para a igreja será arrebatada. Então esse arrebatamento nós temos aí, uns acreditam que vai ser antes da grande tribulação, outros acreditam que vai ser durante a tribulação e outros acreditam que vai ser no final da tribulação. Aí cada um tem a sua linha teológica aí, né? Eu creio que a igreja vai passar pela tribulação, tá certo? Livrando-se do, né? Nesse caso aí, quem acredita que ela vai ser antes da grande tribulação, livrando-se do julgamento intenso que se abaterá sobre o mundo. Mas eu creio que não, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, ela vai sofrer também, vai sofrer todas as consequências aí que a grande tribulação vai vir, né, com o anticristo aí. Então a perseguição aí vai ser muito grande aí com a igreja. Separação de propósitos. As promessas feitas a Israel e a igreja são distintas e não devem ser misturadas ou confundidas. Cada grupo possui um papel e um propósito destinado no plano de Deus, conforme Salmo 102, versículo de 13 a 18. O Messias rejeitado. Expectativa equivocada. Os judeus esperavam um Messias poderoso e glorioso, mas Jesus veio como um homem humilde, nascido de uma manjedoura. Apesar da sua missão de purificar Israel, Jesus foi rejeitado
por seu próprio povo, que não reconheceu nele o Messias prometido, de acordo com João, capítulo 1, versículo de 11 a 12. Após a rejeição de Israel, as promessas messiânicas foram estendidas, e todos que pela fé crescem em Jesus como Salvador, conforme profetizado em Isaías 53, versículos de 2 a 3, o Messias será desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então, isso já aconteceu, né? Esse Messias rejeitado, nós sabemos que é Jesus Cristo. Ele foi rejeitado, né? E de acordo com Isaías, capítulo 53, versículo 2 a 3. Então, isso já aconteceu já, né? Desprezado e rejeitado pelos homens. Então, ele foi crucificado. Sinais dos tempos, guerra e rumores de guerra. Conflitos bélicos e ameaças de novos confrontos têm marcado a história da humanidade, mas se intensificam cada vez mais à medida que o fim se aproxima. Pestilências e fomes, doenças, epidemias e escassez de alimentos adotam regularmente a sociedade, mas esses eventos também se tornam cada vez mais frequentes e graves. Terremotos e catástrofes naturais, fenômenos naturais devastadores, como tremores de terra, tsunami e tempestades, são sinais de que a criação geme em dores de parto, aguardando a sua redenção. A intensificação dos sinais. Início da história. Desde o princípio da humanidade, guerras, doenças e catástrofes naturais têm sido parte da experiência humana. Ao longo do tempo, ao longo dos séculos, esses eventos se tornaram cada vez mais frequentes e intensos, como os sinais de uma mulher que em trabalho de parto, de acordo com Apocalipse 12, né? A mulher grávida com as dores do parto. Nos últimos tempos, nos dias atuais, a frequência e a gravidade desses fenômenos atingiram níveis alarmantes, indicando que o fim está cada vez mais próximo. O propósito do princípio das dores. Advertência. O princípio das dores serve como um alerta e uma advertência para a humanidade, indicando a aproximação do juízo final e a necessidade de se preparar espiritualmente. Purificação. Embora um período de turbulência, o princípio das dores também é um tempo de purificação e refinamento, preparando o caminho para a restauração do reino de Deus. Mesmo diante das dificuldades, os fiéis devem manter a esperança, pois o fim desses tempos tumultuosos marca o início de uma nova era de paz e redenção. Conclusão. Discernir os sinais. Período. Princípio das dores. Características. Intensificação de guerras, pestilências, fomes e terremotos. Implicações. Advertência e preparação para o fim dos tempos. Grande tribulação. Intensa perseguição e juízo, especialmente sobre a nação de Israel. Purificação e estabelecimento do reino de Deus na terra. Arrebatamento da igreja. Fiéis serão retirados do mundo.
ou antes, ou durante, ou depois da grande tribulação. Cumprimento das promessas divinas, livrando a igreja da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Diante desses eventos previstos, cabe aos cristãos discernir os sinais dos tempos, manter-se firmes na fé e preparar-se espiritualmente para os desafios que estão por vir. Somente assim poderemos enfrentar com esperança e vigilância a aproximação do fim dos tempos.